Vou estar lendo o tema da campanha, que se encontra em Lucas, capítulo 15, verso 8. Aleluias. Que diz assim: Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas de prata, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? Só esse versículo. Amém? Os irmãos podem se assentar. No estudo que fiz para estar trazendo para os irmãos, este capítulo 15, ele traz 3 parábolas. Ele fala sobre a ovelha perdida, sobre a dracma e sobre o filho pródigo. No início do capítulo, fala que os fariseus e os escribas já murmuraram porque que Jesus, eles tinha encontro, ia à casa de pessoas que para eles eram pecadores. Eles, no caso, não tinham pecado, não cometiam erros, somente eles julgavam a parte da sociedade. A ovelha perdida, a gente vê que eram 100 ovelhas, uma se perdeu, e o pastor deixou as 99 e foi buscar a que estava perdida. Então, na minha cabeça fica assim, tá, mas e se as 99, uma saísse e se perdesse? Mas acredito eu que essas 99, elas buscavam o Senhor, elas oravam, era temente a Deus. Então, o pastor, ele sabia que deixando elas ali, elas estariam seguindo ainda o mandamento. E ele foi buscar e encontrou, e voltando, ele chamou os amigos, que no caso, aqui, vamos dizer, se Samuel se perdeu, a pastora Gorete foi buscar e quando chegou aqui, chamou os irmãos e agradeceu a Deus pela vida ter retornado à casa do Senhor. O filho pródigo, eu andei pensando, normalmente a gente analisa aqui, o filho mais novo, ele saiu da casa e quis curtir a vida, quis aproveitar a juventude. E ele, indo aproveitar a juventude, até a parte que ele pediu ao pai, que ele tinha direito da herança, ele foi aproveitar, curtiu. E quando o dinheiro foi acabando, os amigos foram se afastando. E por consequência de não ter Deus na vida dele, não procurar ter o Espírito Santo em sua vida, tudo se acabou. E ele terminou como cuidador de porcos. E ele começou a imaginar, se eu estivesse na casa do meu pai, o que eu teria? Muitas das vezes, eu mesmo parei e imaginava o que teria acontecido comigo. E hoje, graças a Deus, eu estando na presença do Senhor, eu ainda imagino, se eu não tivesse momento algum parado assim, para pensar, se eu não tivesse parado, como eu estaria hoje? Qual nível eu estaria na presença do Senhor? Então, quando você cogitar em pedir parte da sua herança para ir curtir a sua vida, por achar que na presença do Senhor você está perdendo, reflita bastante, porque você vai perder muito mais fora da presença do Senhor. E ele teve pelo menos a coragem de voltar e pedir perdão ao pai. E pediu ao pai que fizesse um dos seus empregados, pelo menos, para que ele pudesse sentir um alívio. E só que, comparando, pensando em Jesus, Jesus não queria ele simplesmente como empregado, queria ele como filho. E devolveu a ele tudo o que ele tinha por direito. Aí eu fui analisar o irmão dele veio e falou assim... O irmão dele estava na casa. Vamos imaginar, nós estamos na casa do Senhor. Chegou para o pai e disse, mas por que eu não tenho direito a essa festa? Aí o pai disse, mas você tem direito a tudo que o seu irmão tem.
Se ele tem direito a tudo que seu irmão tem, e ele estava na casa, vamos imaginar que nós estamos na casa de Deus, simplesmente por estar e não estamos aproveitando da presença do Senhor, não estamos experimentando cada dia mais o Espírito Santo. Então nós estamos dentro da casa do Senhor, simplesmente sendo mais um número, ocupando uma cadeira e não estamos aproveitando de tudo que o Pai tem para nos alimentar. Isso me machucou, isso doeu em mim pensar que o filho veio cobrar algo que ele, se ele está dentro da casa, ele tem direito a tudo. Na casa do nosso Pai, nós temos as mesmas refeições que eles. Então, aqui na casa do Senhor, por que não teríamos? E aí, quando chega alguém novo, talvez, mas essa pessoa nova tem mais preferência que eu, que estou aqui há tanto tempo. Não é. É que nesse momento, essa pessoa precisa de um apoio maior. É por isso que ela tem essa atenção, que a gente pensa que é preferência. Não é preferência, ela só está recebendo uma atenção maior, porque nesse momento ela precisa de um consolo. Ela precisa de alguém para fazer o curativo do seu machucado, precisa de uma palavra aonde ela afasta aqueles pensamentos ruins da sua cabeça. Então, se você está na casa do Pai, aproveita de tudo que Ele tem para você. Não fique achando que você foi esquecido. A festa é feita quando alguém volta para a igreja para poder celebrar que mais uma vez Deus operou no nosso meio e que o inimigo perdeu. É só essa festa, essa recepção é feita só para nós lembrarmos que cada alma que conseguimos resgatar para a casa do Senhor é gratificante. Não que quem esteja aqui tem menos valor. Então, vamos imaginar isso. Se você está na casa do Pai, isso é o que eu pude entender, o que eu pude compreender. As 99, vamos colocar que somos nós. Se a pastora sair atrás de alguém para que ela possa retornar à casa do Senhor, não vamos ficar dispersos. Quando a pastora fala assim, daqui um dia eu posso ir abrir outra congregação e vocês vão ficar. Imagina que seremos as 99. Então temos que continuar. Ela só está indo buscar a que se perdeu. Então, a ovelha foi perdida, se perdeu. A dracma foi perdida, que é o tema da campanha. A ovelha se perdeu, a dracma, alguém a perdeu, a mulher a perdeu. E a história, todos nós conhecemos, que ela procurou, limpou, varreu até encontrar a dracma. A dracma é simbolizada por uma moeda. Tem, em média, pelo que eu pude estudar, o que eu estudei, era entre 3 a 4 gramas, então ela tinha um valor na sociedade. Era uma moeda do comércio. Foi até usado pelos romanos como uma moeda comercial. E hoje, se for trocada pelos dias de hoje, é o valor de uma diária nossa. Quanto custa o seu dia é o que você analisa, que era o valor da dracma. E pensando isso, que é o valor do nosso dia, cada profissão, cada pessoa tem um valor no trabalho secular que nós temos no nosso dia a dia. E na igreja, nós também, cada um de nós temos um valor para Cristo. Pessoas sabem louvar, pessoas trazem a palavra, pessoas organizam a casa do Senhor, coloca um estofamento para acústico, faz com perfeição o cuidado do som da igreja, como o Hugo faz para a gente. Cada um tem um valor na casa do Senhor. E essa semana tive a oportunidade de receber um ensinamento em particular durante umas 3 horas de uma pessoa muito abençoada, do pastor Tramontina, durante umas 3 horas aqui.
E eu comentava com ele que a dracma, nós ficamos simplesmente pensando nessa moeda que a mulher perdeu. E eu tive pensando o que nós temos perdido hoje. Nós perdemos o nosso momento de oração com o Senhor. Nós não jejuamos. Nós não evangelizamos nem o nosso vizinho. Esses dias eu tomei vergonha na cara, cheguei para os meus vizinhos e o convidei para a igreja, porque eu fico pensando, eles me veem sair, eu saio com a Bíblia na mão, por que eu não vou dizer para eles aonde eu vou e vou convidar eles também para fazer isso? E a gente nunca fala, e quando eu falei com os vizinhos, eles falam, não, eu estava até querendo uma igreja, até hoje não vieram ainda, mas direto que eu vejo eles, ou que eu vou na padaria, que ela trabalha lá, a mulher, eu falo com ela de novo, você falou que ia na igreja. E graças a Deus isso tem vindo em meu coração. Não buscamos o batismo com o Espírito Santo. Vamos dizer que não é perdido, mas você perde a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo. Perdemos a chance de ter o dom de línguas. Perdemos a fé. Deixamos de escutar ou de estudar a palavra do Senhor. Na Bíblia relata que a mulher perdeu uma. Nós estamos ficando sem nada. Esses dias em São Paulo teve a marcha para o Satanás. Não vou tentar falar a palavra que eu posso me enrolar. Mas teve a marcha satânica. E não deu pouca gente não. É isso que é triste. Nós estamos deixando de anunciar o Evangelho. E o povo não está tendo vergonha de dizer que eles adoram a Satanás. Nós estamos perdendo a chance de ter fé. Nós estamos perdendo a oportunidade de vir na casa do Senhor e buscar a sua presença, de pedir, não, eu já vi, ou eu mesmo já orei, Senhor, faz uma visita na minha vida. Quem visita, vai embora. Quem visita, vai embora. Então, não vamos pedir que Deus faça uma visita na sua casa ou que o Espírito Santo faça uma visita só nesse culto. Como a cooperadora disse, vamos viver lá fora o que estamos fazendo aqui dentro. Eu fico muito feliz, eu já devo ter falado aqui, mas eu trabalho com um rapaz que já trabalhou com outras pessoas que se diz cristão e bebem com eles durante o horário de almoço, e eu fui questionado por que eu não bebo. E eu expliquei para ele, ele falou assim, mas ele também disse ser da igreja. Eu falei assim, bem, ele pode ser, mas o que eu aprendi é que eu tenho que fazer diferente. Se ele diz, está na igreja, e faz o mesmo que vocês fazem, claro, eu falei porque eu tenho intimidade, nós devemos saber como vamos nos posicionar às pessoas. Eu falei, o que eu aprendi com o meu pai, com a pastora que eu tenho hoje, é que, beleza, na Bíblia não tem escrito, bebida é pecado, mas diz que a embriaguez é pecado. Eu já estive no mundo. Quem sabe aqui o que é ice é tipo, vamos dizer, é um suco de limão com teor de álcool muito baixo. E quem já me viu beber aquilo, Samuel já vive rindo à toa. Diz que eu piorei 30 vezes mais do que aquilo. Então, se Samuel com uma gota está embriagado, então não se pode beber. Temos que gerar essa diferença entre nós e o mundo. E estamos essas coisas que andamos perdendo, como nós não oramos, não jejuamos, não buscamos o Espírito Santo, não vemos mais dons de cura, não perdemos o contato com Jesus, com Deus. Quando nós perdemos esse contato, para reencontrar, precisamos fazer a limpeza que a mulher fez para encontrar essa moeda. E a limpeza não é fácil de ser feita, porque
Não podemos ser hipócritas. Tudo que vivemos no mundo é muito fácil, então, aquilo te alegra, aquilo parece muito legal. Então, para retirar da nossa vida, é muito mais difícil. Então, se você está na casa do Senhor, não perca esse contato com Deus. Porque para gerar essa limpeza, para gerar esse momento de novo, não é fácil. Para ter essa limpeza, não vai ser fácil você gerar, você vai ter que acender a candeia, vai ter que varrer, remover a sujeira do local. Enquanto nós tentamos remover isso de nossa vida, muitas vezes paramos assim, mas por que eu vou tirar isso? Poxa, escutar essa música é tão legal, ela me deixa tão, tão alegre. Por que eu tenho que parar de escutar essa música? Por que eu não posso ver um programa de televisão? Por que eu tenho que deixar de ver essa série? A série que nós, crentes, mais assistimos, graças a Deus eu não assisti, foi a Lúcifer, que andaram assistindo desenfreadamente. Ele tem várias cenas que você busca pedaços de vídeo e vê, ele fala que, ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe de tudo que aconteceu. E as pessoas não percebem que a mensagem está sendo passada claramente e eles acham, não, isso é só uma série, gente. Isso é só uma série. O problema é o só. Hoje eu parei de ir na igreja só porque eu acredito em Deus, eu creio, mas esquecemos que Satanás também é crente. Ele tem um grande temor. Ele sabe de tudo que Deus é capaz de fazer com quem sai da casa. Só que ele, como já está condenado, ele não tem retorno para ele não quer ir para lá sozinho. Ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele está fazendo um esforço de levar muitos com ele. E isso é dolorido. Essa semana me perguntaram, por que Jesus falou para Deus na cruz, por que me desamparaste? Por que Deus abandonou ele? Naquele momento ali, pelo que eu entendo, é que Jesus precisava passar pelaquela dor para tirar de nós todo o pecado. E por que nós estamos indo atrás de passar toda essa dor de novo? Por que nós estamos... Tomara que ninguém aqui faça isso, mas eu falo nós cristãos, tudo pela facilidade que está tendo, nós estamos buscando na facilidade do mundo chegar até a Cristo. Na facilidade do mundo nós não vamos chegar a Cristo. Para chegar a Deus tem que ser pelo caminho que é Jesus. Tem as dificuldades, nesse mundo nós teríamos aflições, mas Jesus disse que ele venceu. Então, ao invés de nós perdermos os nossos momentos de oração, o nosso momento de jejuar ao Senhor, o nosso momento de buscar o Espírito Santo, vamos resgatar a nossa dracma perdida. A Bíblia relata que quando ela encontra, ela também convida os amigos para festejar por ter encontrado a moeda. Todos nós já sabemos que relata que isso era uma moeda de grande valor. Então, para nós cristãos, ter o nosso momento de oração, o nosso momento de estudo bíblico, o nosso momento de estar com o Pai, é maravilhoso. Ultimamente o patrão está de férias e eu estou trabalhando o dia inteiro sozinho. E tem hora que acontece umas coisas assim, que a gente está falando, a gente para, olha para o lado, aí eu lembro que eu estou sozinho e ele não vai estranhar o que eu estou conversando sozinho ali. Tem dia que eu estou cantando alto, aí eu paro pensando que ele está em algum cômodo da obra, mas não, porque teve dias dele falar assim, você está profetizando aí, né? Não, que eu fico com os dois fones, às vezes esqueço que tem gente junto comigo, aí ele fala assim, você está profetizando?
É que eu vou escutando o hino e vou criando frases na cabeça e fico falando avulso, e ele acha às vezes que eu estou ficando maluco dentro da obra. Mas não é, porque quando nós sentimos a presença de Deus, dá vontade de pular, sair correndo, gritar. Não tem como eu explicar exatamente. Eu sinto uma queimadura no meu corpo, arrepio, dá vontade de sair pulando. Mas graças a Deus, quando o Espírito também entra na gente, a gente entende que as coisas também têm que ser feitas com ordem. A Rebeca não imagina, mas vê ela postar lá que 3 horas da manhã, como ela estava acordada, ela teve aquele momento, ela foi ler a Bíblia. Ela tem 17 anos de idade e eu, quando tinha 17 anos de idade, eu só queria saber o que o mundo podia oferecer. Não que eu era do mundo, eu era esse filho aqui, o irmão do filho pródigo, que estava dentro da casa do pai e não aproveitava das coisas de Deus. Às vezes nós olhamos o que as pessoas... esse rapaz não vem na igreja, essa pessoa não gosta de Deus, ela está perdendo. Não, nós aqui dentro muitas das vezes perdemos. Eu tenho um pai pastor, uma mãe que ora, busca. Por que eu tinha esse pensamento? Não, eu quero saber o que o mundo pode apresentar. Na primeira oportunidade que eu achei que eu tinha idade suficiente e que eu podia tomar minhas próprias decisões, eu parei de ir à igreja, deixava meu pai chateado. Isso aqui no mundo, o meu pai, como que fala? O meu pai biológico. Imagina Deus como fica quando nós deixamos de fazer as coisas dele. Ele vendo nós dentro da casa dele e saber que nós estamos mais perdidos, muitas vezes, do que quem está lá fora. Você vê aí, quem nunca veio na igreja, nunca entendeu o que é Deus no mundo, tipo assim, vamos dizer, é até aceitável, vamos dizer. Mas e nós, que temos o conhecimento, temos pessoas que nos estendem a mão o tempo todo, por que estamos aí simplesmente entrando aqui, criando um número na igreja, e quando estamos lá fora esquecemos de tudo que os pastores passam, de tudo que o diácono Tomás pregou na sexta-feira passada? Não sei se os irmãos lembram, mas na sexta-feira passada o diácono Tomás falava sobre o relacionamento, o que nós temos perdido no meio do nosso relacionamento entre casais. Nós temos que ler a Bíblia e, como a pastora ensinou na quarta-feira também, entender ela. Graças a Deus eu tenho conseguido ler e entender que hoje eu tenho perdido o momento de oração com Deus. Fico olhando o meu telefone, quando vou ver já passou 3, 4 horas. E no trabalho mesmo do dia a dia da gente, para passar o horário da tarde, não tem fim. Parece que chegamos no trabalho 1h da tarde. Que ele não acaba de jeito nenhum. Às 8 horas, as 4 horas restantes que falta do dia, vira 10. Na casa do Senhor, 2 horas, vira 3 dias. Agora, quando a gente está num telefone, eu vou falar do telefone, que eu fico muito, porque televisão eu não assisto, então eu vou falar no telefone, eu passo o dia muitas das vezes, e aí chega de tarde, você fala assim, poxa, poderia ter pelo menos ter lido um versículo. Mas nem um versículo a gente lê. Vou falar de mim de novo. Eu tenho uma Bíblia no telefone. Você está lendo a Bíblia, a mensagem chega, tu nem lembra de voltar na Bíblia. Então nós perdemos muito tempo durante o nosso dia, preocupado com 1 milhão de coisas, mas não com Deus. Eu vou falar por mim, se os irmãos me verem aí na rua, ou me ver passando no carro, com música, pode chegar e falar para a pastora. Não porque isso vai, vamos dizer assim, você vai estar ganhando alguma coisa. Mas não, porque eu também não posso estar aqui hoje falando que estamos perdendo e estar lá fora fazendo ao contrário. Eu e a minha esposa brinca. Depois da oração que a pastora fez, um dia aí, se o carro ligar e botar uma música, ele vai queimar. E o pior é que ele é todo elétrico, então não tem nem como dar a partida nele.
E esse temor que eu quero ter, não é que, Jesus é amor, mas eu ainda não encontrei. É só esse amor que muitos dizem hoje em dia. Temos passado dias conturbados no meio religioso, vamos dizer assim. Onde ao invés de estar escutando a palavra do Senhor, nós estamos vendo pessoas que abandonaram a fé e pessoas que estão na casa do Senhor discutindo quem está certo e quem está errado. Pessoas que vão em festa de pessoas mundanas e diz que ganhou 20 almas para Jesus, mas você não vê nenhuma dessas 20 almas aparecer e dizer que aceitou Jesus. Tu vê uma menina que começou, mesmo a carreira sendo no mundo, hoje em dia ela lançou um clipe que Deus me livre. Você se assusta vendo poucas imagens, imagina se for o clipe inteiro. Uma garota que chegou a casar, que o clipe hoje em dia demonstra simplesmente ela com sangue por cima dela o tempo todo, com imagens satânicas. E nós crentes temos feito o que para demonstrar Cristo para o mundo? Porque, eu não sei, o diabo se apoderou dessas pessoas e elas estão convidando mais pessoas para este mundo deles. E nós temos feito o que para mostrar Cristo? Nós temos feito o que para anunciar o amor de Jesus? A mulher perdeu uma moeda, que eu coloquei 9 itens que nós perdemos. Então a mulher ainda sobrou 9. No meu caso aqui só sobrou 1. A mulher perdeu 10% do que ela tinha. Nesse caso aqui eu perdi 90% do que eu tenho. Se ela teve todo esse trabalho para achar uma moeda, imagina nós, perdendo essas 9 coisas que eu citei aqui. É até complicado tentar imaginar que estamos aqui e estamos deixando de buscar o Senhor. Eu agradeço muito por hoje ter essa força para chegar aqui e passar para os irmãos o que eu entendo da Bíblia. Porque também não é fácil. Tipo, imaginar que eu vou estar ali na frente de 20, 30 pessoas falando do amor de Deus. Eu na sala de aula estudava, você estuda o ano inteiro com as mesmas pessoas, você não tem coragem de apresentar um trabalho de escola. Nunca tive. Todo mundo sabe, brinco com todo mundo, converso com todo mundo. Agora me colocava na frente da sala de aula, ficava mudo. Eu tinha que escolher os melhores alunos e ainda os professores ainda me arrancavam um ponto por não falar nada. Lógico, eles não podiam me dar o prêmio todo. Mas nunca consegui falar. Quem convive comigo diariamente sabe, eu brinco muito. Mas na hora de se expressar mesmo, é muito difícil para mim. Hoje eu dou graças a Deus de conseguir repassar um pouco do que eu entendo da Bíblia. Fico feliz em ver o Mateus aqui na casa do Senhor. Fico feliz em ter o diácono Tomás como amigo. Não que os irmãos não sejam meus amigos, mas todo mundo tem aquela pessoa que brinca, que conversa mais. Como o diácono Tomás costuma dizer, um liga para o outro só para dizer que o outro é chato, que o outro está errado. Então, eu quero também ter isso com Deus. Nós devemos ter isso com Deus. O nosso momento de ligar para Deus e falar, Jesus, eu estou aqui. Meu pai conta que uma criança entrava... Isso é uma história que ele conta, que uma criança entrava na igreja e falava, Jesus, eu estou aqui. Levantava e ia embora. E nós, qual momento do dia a gente para e fala, Jesus, eu estou aqui. A pastora relatava aqui na quarta-feira que nós saímos, vamos para o serviço, já liga o carro e já falou, Jesus, não tive tempo para orar, o Senhor me livra, me guarda, mas depois que você ligou o carro e saiu, já foi, irmãos. A gente tem que pedir, nós temos que pedir antes. Porque para acontecer um acidente, num estalar de dedos. Essa semana na frente da minha casa, de tarde, normalmente quando você vai de Bela sentido Cacém, o sol bate muito forte no para-brisa do carro e houve um atropelamento.
A pessoa sangrou e tudo, e aí você fala assim, e olha que tem a passadeira aqui que eles falam, né? A faixa de pedestre. E você não entende, é muito rápido o acidente acontecer. E olha que é um horário que tem alto índice de trânsito, tem um trânsito alto nesse horário ali. E mesmo assim, machucou a pessoa feio. Então, tipo assim, por que antes da gente levantar, nós não agradecemos a Deus? Eu relatei ao pastor que esses dias um disco da máquina lá saiu voando dentro da obra lá, aí depois a gente fala assim, não, Deus me livrou. Não, você também nem prestou atenção se tinha apertado a porca da máquina direito ou não. Depois que o disco voa, agora tem que esperar ele parar. Tipo assim, muitas vezes, Deus está te livrando, mas o que você tem feito para isso acontecer? Depois que acontece, a gente tem que saber como que aquilo sucedeu, da onde partiu. Por que eu parei de buscar ao Senhor? Foi porque aquele dia eu falei assim que hoje eu estava cansado e não fui. A pastora aqui fala comigo direto. A pastora cobra postura minha, a pastora cobra que eu busque mais. Eu, Samuel, humano, fala assim, nossa, ela é muito chata. Mas aí se você parar para analisar, graças a Deus que tem uma pessoa chata chamando a sua atenção. O problema é quando, igual Jesus estava na cruz e Deus não respondeu o sofrimento dele. Quando você estiver sofrendo e não vê saída de lado nenhum, é porque a pessoa chata parou de te cobrar. Quando você não escutar mais o Espírito Santo falar, não faz isso, que vai estar errado. Se preocupe. Enquanto ele estiver falando no seu ouvido, você está fazendo errado, Para, pensa e busca não errar. Porque quando deixar de mão, esse é o problema. Então, para nós encontrar, vamos buscar o nosso momento de oração, vamos buscar o nosso momento de ler a palavra do Senhor. Eu tenho que parar de falar assim, li aqui um versículo, já está bom por hoje. Não está. Não está bom um versículo. Porque eu peço para Deus para ganhar 10 mil euros por dia. Eu não peço 1 euro por dia. Então um versículo não está suficiente. Para mim, para Samuel, para se alimentar, para ter um carro, para ter uma casa própria, Samuel não pede uma casinha de barro, de estuque, como era feito antigamente. Samuel quer morar numa mansão. Então, por que um versículo? E outra, você também não está dando esse versículo para Jesus, não. Jesus não precisa disso. Você está aprendendo para você. Então, esse versículo não é para Deus. Deus não precisa disso. Quando a gente pede bens materiais, nós pedimos para nós. Aqui, Deus pede para você buscar, para você orar, é para você, não é para Ele. Quando Ele te pede para você buscar mais a Ele, para você estar na presença dEle, é para você, é para o seu benefício, não para o benefício dEle. Como nós sabemos, nós fazendo ou não fazendo, Ele vai continuar sendo Deus. Você acreditando ou não acreditando, Ele vai continuar sendo Deus. Então, nós estamos precisando, para encontrar o batismo, para encontrar o dom de língua, para ter a presença de Deus o tempo todo com você, estamos precisando fazer uma limpeza na nossa vida. Estamos precisando de diminuir o tempo de rede social. Estamos precisando diminuir, de ficar olhando para o tempo e buscar mais a Deus. Eu gosto quando o Diácono Tomás liga para mim e fala assim, você está muito preguiçoso. Dói, mas é bom. Quando você para refletir, é bom que existem pessoas que te lembram que você precisa fazer mais. Quando alguém cobra para você fazer mais, é Deus usando essa pessoa. Eu agradeço a Deus por ter vocês estendendo a mão e me ajudando a caminhar, ajudando a minha família. Isso é bom. Então, para
para Deus fazer mais na nossa vida, nós temos que fazer uma limpeza total. Quando nós estiver na casa do Senhor, não fazer como o filho mais velho, que questionaram o pai por que não recebe. Por que eu não recebo o dom, por que eu não recebo o batismo com o Espírito Santo? Você tem orado? Quão legal, acho que é o Gabriel, que é o filho da irmã Cláudia, gritando aleluia ali, aleluia. Eu quero ouvir os meus filhos gritando aleluia, aleluia. Eu quero os meus filhos deixando de dormir dentro da casa do Senhor e pelo menos prestando atenção. A correção que o pastor faz aqui não é para ferir nenhum pai. Não é, porque ele também tem uma filha. É para a gente entender que na casa do Senhor nós devemos buscar a presença dEle. Então, quando a gente fala que as crianças ficam quietas, não é só com o filho do irmão, é com o nosso. Daqui um dia tem a terceira. Daqui um dia tem a Emanuela, a Abigail, pastora. Daqui um dia tem a Abigail aí. Diz a pastora que a Bibi chega aí, até dezembro ela chega. Então, até então, eu vou ter o maior número de crianças para tomar conta. Então, irmãos, como eu faço para os meus filhos estar buscando mais a Deus? Lá em casa eu tenho uma briga com o tal do YouTube. O dia que eu conseguir bloquear aquele YouTube na televisão, eles vão passar um aperto. Eu vou encontrar um decodificador que bloqueie aquilo. Porque o YouTube Kids, irmãos, eu tenho outra coisa. O YouTube Kids não bloqueia deles ver coisa errada. Vou falar o nome das pessoas. Felipe Neto, Lucas Neto, eles são classificados como conteúdo livre. Então, se você põe no Kids, não adianta muita coisa. Pessoas de 50 anos de idade fazendo voz de criança para ensinar seus filhos coisas aleatórias. Eu falo dos meus. Os meus, você põe o desenho de Jesus lá, com 2 minutos já está em outro. Que não faz sentido nenhum. Ou quando assistem aquele até o final, cabo ele troca. Agora o deles pode ter 1h30 lá. Que eles ficam até o final e não muda. Então, isso é criança, que nós temos que ensinar. E nós, que vamos dizer, nós temos a liberdade de escolher. Nós que temos a liberdade de escolher aonde vai, o que nós temos feito para limpar a sujeira e receber o Espírito Santo na nossa vida. E é isso que eu quero deixar para os irmãos. Vamos limpar a nossa vida para encontrar os dons. Porque a igreja em geral, não estou falando dessa, a igreja em geral, mundial, tem perdido tudo por causa de dizer que Jesus é simplesmente o amor, que Jesus só quer o seu coração, que Jesus entende o que passa no seu coração, o que está na sua cabeça, Jesus sabe. Não, irmãos, vamos colocar a nossa vida integralmente na presença do Senhor. Amém? E que os irmãos possam me ajudar em oração. Lógico que a obrigação é minha de orar pela minha vida e pela minha casa. Mas quando nós podemos ajudar uns aos outros, orando um pelos outros, nós possamos encontrar Jesus e viver com Jesus, tendo a presença dEle, do seu Espírito Santo diariamente. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.